Oi, eu sou o Gabe. Hoje a gente vai fazer um react ao vídeo do Tio Gin chamado Resposta ao Haluca. E antes da gente ir pro react, tem uma coisa aqui que eu tenho que deixar clara. Sim, eu enviei gravações de conversa para o Tio Gin usar neste vídeo para se defender e caso necessário seja no processo. Eu entendo que o Tio Gin não é uma pessoa perfeita, mas existe uma diferença muito latente entre erros em que a influenciadora e o Tio Gin já se ajeitaram na relação de vazamento de nude. Eu não tô passando pano aqui, pra mim é execrável, é ridículo, é horrível o que ele fez. A questão dele agredir a ex dele, mesmo que de brincadeira, mesmo que não na intenção, como ele mesmo diz, mesmo que ele já tenha se desculpado, eu não acho ok. Mas também não é ok do lado do Haluca e da Carol imputar uma acusação de um crime tão hediondo como o estudo, né? É inacreditável, é de uma maldade, é uma coisa vil. Então eu fiz o que eu achei que era correto de se fazer, que era enviar essas coisas para o Gin pra ajudar ele a se defender. Desde o primeiro momento eu falo que os vídeos do Haluk e da Carol não convencem porque falta contexto neles. Falta a mensagem inteira, falta o áudio inteiro. É perceptível que em vários momentos tem cortes ali. Então a ideia aqui não é passar a mão na cabeça do Tio Gin, mas ninguém tem que viver com uma acusação dessa que pode botar a sua vida em risco. Ninguém. Nem o Haluca quando ele foi acusado de pedo, nem o Gin agora que ele tá sendo acusado de estudador, né? Então não é pra brincar com essas coisas, não dá pra brincar com essas coisas. Por isso eu enviei as coisas pro Tio Gin. Eu sei o trecho que ele vai usar no vídeo e eu tô totalmente de acordo com isso. Não é um problema pra mim. Vamos pro react. Digo, 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 que digo, 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 que digo, digo, em alguns momentos eu olho pra cá porque é meu monitor de controle, tá? Então eu fico entre 2 monitores. digo, 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 diguinho, digo, 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 digo. Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? E se tivesse? A questão, Raul, é que você tentou forçar a barra pra caramba, pra atrelar qualquer erro que eu tenha cometido com pessoas que eu tive um mínimo de contato. Desde cortar áudio do Digo e dando a entender que ele é ciente de tudo que Eu torno aqui o meu ponto anterior, do outro vídeo que eu fiz sobre o Digo. O Digo ralucou. O Digo colocou mensagem sem contexto. O Digo mostrou 15 segundos do áudio ao invés de mostrar o áudio inteiro. Agora, o erro do Digo deve diminuir ou deve ganhar holofote em cima da acusação cruel, vil, maldosa, horrorosa, horrenda, escrota. Me faltam adjetivos negativos para isso? Não. O erro do Digo é pequeno em relação ao erro do Haluca. Mas não é porque um tá errado que o outro tá automaticamente certo. O Digo também errou, só que o Haluca errou tão grande ao ponto de a gente não perder o foco do que é realmente importante. acontecia na minha vida. E vocês vão ver durante esse vídeo que foi tentado isso muitas vezes. A questão é que nenhuma pessoa é responsável pelos meus erros que eu cometi. A única pessoa que responde por mim sou eu mesmo. Então, tem um mínimo Como um bom homem adulto, fazer um vídeo pra me atacar. é assim que tem que ser. Não botem os meus erros nas costas de terceiros pra tentar descredibilizar eles de alguma forma. Exatamente. A Luca já começa com ele utilizando um áudio cortado em várias partes e não dando contexto nenhum. Mas como ele mesmo fala, é a magia da edição. Ah, mas você cortava os vídeos. Sim. É inaceitável, tá? Isso é inaceitável. Veja, a edição ela serve sim para dar ritmo ao vídeo, ela serve para dar base ao vídeo, para deixar o vídeo menos moroso de se assistir em diversos aspectos. Mas, quando a gente está falando de algo tão sensível como uma acusação de Jack, nesse contexto, a gente tem que olhar e falar que não dá para faltar com a verdade. Não dá para colocar informações cortadas, não dá para botar print pela metade, o vídeo pode ter 2 horas e meia. Se foda, ver um Senhor dos Anéis junto. Mas assim, não dá pra cortar esse tipo de coisa. Não dá. Nesse nível de seriedade é inaceitável. Isso se chama edição de vídeo e é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir, que é o meu trabalho. O incrível é que essa edição magicamente sempre favorece a ele. Acá o vazado do Genélio, Haluca. Tem claramente um corte. Se você perceber, Tem claramente um corte. Eu não sou fã do Digo, eu não gosto muito do conteúdo do Digo, sendo brutalmente honesto aqui, tá? Também não gosto muito do conteúdo do Gin nesse aspecto. Não é meu, nossa, maior canal que eu assisto. Não, de vez em quando eu vejo. É a mesma coisa com o Digo nesse aspecto. A minha crítica com os dois é bem similar, na verdade. Eles levam muito senso comum à frente e a gente vê pouca opinião, a gente vê pouca visão de mundo deles.
Mas assim, o Diego ter pego que o Haluka cortou as coisas, né? Que o editor, o Haluka. Tô falando no Haluka porque tá no canal dele. Se tá no canal dele, a responsabilidade é dele também, tá? Quando ele pega que o bagulho teve corte pra mudar o contexto, é incrível, assim. É uma botada de pau na mesa muito forte. O ruído muda totalmente nessa parte. Como se fosse uma gravação posterior. O áudio da gravação tem um eco muito grande. Sim, isso se chama edição de vídeo. E é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido dessas paradas, tá ligado? Tem um eco muito grande aqui. Tá, tá. Se a gente pegar em um trecho original da própria conversa, da própria call, o som ele é muito mais abafado. Quem me vê hoje literalmente não me reconhece, Cortou duas e fez clau. tá ligado? As pessoas... Ele gravou! Ele gravou! Ele gravou Gravou. separado e botou como se fosse na cal. E aí, vai dizer que eu tenho influência nisso também? E o incrível é que é sempre culpa dos outros, ou até mesmo da edição, mas nunca, nunca é culpa do Haluka. Você tá realmente achando que todo mundo teve algum Alzheimer coletivo e que ninguém lembra de nada que aconteceu? Pois é, agora eu vou responder cada ponto que você citou no vídeo e vou dar O vídeo do Putones, inclusive, é muito competente nisso, assim. É um banho de argumento. contexto de todos os áudios cortados e picotados que você colocou no seu vídeo. Essa parada de lance de pedofilia. E eu peguei esse momento em um momento de raiva. Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações. E eu acho totalmente desnecessário. Vários cortes. Fique em cima de Tá. guerra. Se tu quiser, eu posto um vídeo sobre o assunto. Não sei por que tanto corte, na verdade, né? Sigo pra ti, tu sabe que eu tenho muito contato e tal. Eu não vou ser hipócrita. Aí é foda também, né, Gui? Ah, eu sou cheio de contatos. Esses áudios que o Haluka Eu sou contar tudo. aconteceram no dia 20/6/2024. E a questão é que Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tranquilo contigo, tô levando. Porra, Luca, eu queria resolver as paradas contigo. Tô em um momento da minha vida que queria resolver tudo pendente. Quer ligar? Eu também. Quer ligar? Não. Queria, mas tá muito tarde. Também não tô muito legal no momento. Mas, ó, papo reto do fundo do meu coração. aconteceu. Eu quis acreditar que tudo mudou, que tanto eu quanto a Haluka Não mudou. Não mudou. As pessoas não mudaram. Assim que o Haluka soltou o primeiro vídeo, o Gin virou o pior demônio da Terra. Quando o Gin soltou o vídeo, o Haluka voltou a ser o maior demônio da Terra. É uma coisa que a gente viu lá desde a treta do Yanni, Jean L, Haluka. É muito similar. A internet não mudou essa ótica meio novela, meio dramaturgia que ela tem da realidade. De tem mocinho, tem vilão, tem bonzinho, tem malvado. E quando a gente é pragmático e a gente é honesto, nenhuma relação é simples. Todas as relações que nós temos no nosso dia a dia, com os nossos conhecidos, com os nossos colegas de trabalho, que o seja, elas são relações muito em tons de cinza. Ninguém tá necessariamente 100% certo, ninguém necessariamente tá 100% errado. Não existe isso. A realidade não é feita desse jeito. Mas a internet precisa de personagens. A internet precisa transformar as pessoas em arquétipos que elas consigam entender. a gente evoluiu e melhorou e aprendemos com os nossos erros. E também eu não queria ficar naquele clima de guerra, onde ia rolar processos e mais vídeos e isso ia se arrastar durante anos, que é basicamente o que tá acontecendo agora. Eu sei, eu fui extremamente burro de pensar que depois de uma coisa que aconteceu há 1 ano, de querer acreditar que a gente aprendeu com tudo aquilo que aconteceu. Não aprendeu. Meus áudios cortados, dando a entender que eu tava me desculpando pelo caso que ela se envolveu de pedo, sendo que não, ela puxou esse assunto e eu falei em seguida que toda aquela situação foi muito merda, mas em nenhum momento eu falei que nada daquilo aconteceu. Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Eu não tenho raiva de ninguém, mano. Só tem uma pessoa só que eu tenho. Não é nem exatamente raiva, mas... Enfim. Mas eu não guardo isso, até porque, cara... Quando a gente fica assim, mano, nesse estado, a gente acaba fazendo mal pra gente também. Claro, pra nós e pros outros. A gente faz mal pra gente, vira um looping, porque a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, e fica assim, tá ligado? A questão é que a gente vai pra terapia também, né? Muitas vezes. Eu não- Terapia é legal. A única parada, assim, que pegou muito pra mim foi a acusação de tá ligado? Porque Claro. é uma coisa que, mano, você sempre soube que eu nunca fui. E eu entendo que na hora da raiva você, até porque era uma pessoa que, pra você, ali era uma pessoa de confiança que tava falando, então é difícil duvidar daquilo. Claro, não, natural. Isso pegou, porque tinha muita gente me chamando de criança, falando que ia me Não, isso é uma bosta. Isso ninguém tem que passar. por causa disso. Absolutamente ninguém. Isso foi foda. Cara, Nem parada é um pouco irônico, né? Porque a gente vê o Haluka falando de eu sofri isso, não sei o quê, porque eu fui acusado falsamente. E logo em seguida, 1 ano depois, né? Um tempo depois, por assim dizer, ele produz um vídeo no qual ele chama o Gin de estudador. Que também é uma coisa que pode fazer o cara morrer na rua. Então, é uma empatia seletiva, de alguma forma. Não faz muito sentido pra mim.
coisa me pegou até de surpresa, sabe? Porque eu não sabia que tava rolando esse vídeo, o pessoal não me mandava, né? E eu peguei esse vídeo em um momento de raiva, né? Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações, eu postei o negócio, mas sinceramente é uma coisa que, analisando o contexto, talvez não seja bem assim, sabe? Eu sei que, tipo assim, tu é perseguido, né? Na Deep Web, coisa. Eu tava ali Beleza, corte para. Corte para quê? na Deep Web, coisa. Corte para não expor a pessoa. Nome censurado para não expor a pessoa. Perfeito. Tava ali pra te auxiliar, né? Nessa questão. E o pessoal que tava na tua volta te influenciava muito, falava muita merda, era muito bostileiro, e talvez tenha entrado nesse negócio aí, tipo, na inocência, sabe? Mas, beleza, né? Não é nem nesse ponto. Eu tô mais aqui, cara, pra pedir desculpa pelas coisas que, sabe, que foram desnecessárias, mano. Toda essa treta? Tudo isso que rolou. Não foi saudável, não foi Não, não mesmo. Para ninguém. bacana. Foi uma coisa totalmente desnecessária. Foi um lixo. Foi realmente um lixo. Depois eu percebi que eu tinha feito uma cagada enorme, por conta que o Haluka começou a me cobrar de fazer vídeos. Opa! Conversei com os meus advogados e eles chegaram à conclusão que seria ideal eles acompanharem você em relação ao vídeo, mas para guiar. A maioria das pessoas envolvidas eu resolvi processar. Mas não tenho essa intenção contigo, porque a gente conversou e tal. Enfim, posso passar seu contato para ele? Ok. Boa tarde, Paulo. Em razão da ausência da resposta quanto à possibilidade. Nossa, isso foi escrito pelo advogado. Possibilidade de uma resolução satisfatória do nosso desentendimento, fui orientado pelos meus procuradores judiciais a realizar uma nova tentativa mediante notificação extrajudicial, para que você produza um vídeo retratação, bem como promova a exclusão dos vídeos ainda disponíveis sobre a minha pessoa no seu canal do YouTube. Espero poder resolver essa situação de maneira favorável a ambos sem necessidade de ingresso judicial. Atenciosamente, Haluka. Eu acho um pouco irônico, novamente, que o Haluka esteja agindo dessa forma, porque ele fez uma call em que, basicamente, eu vou tratar o Haluka aqui em algum aspecto como ex do Gin também, tá? Porque ele também, em algum nível, ele e o Gin tiveram um trelelê em um determinado momento. Tem duas exes da mesma pessoa, dois exes, duas exes, que seja. Um advogado que tá apoiando essas duas pessoas, que tá trabalhando para essas duas pessoas, não é apoiando, porque o advogado não necessariamente é amigo de seus clientes. E aí, do outro lado, a gente tem o Gin, que tava desassistido, né? Então, fica até um pouco pressurizado, sente-se uma certa pressão de aceitar qualquer coisa quando um advogado tá te botando pressão pra aceitar alguma coisa, né? Quando um advogado tá te falando de, olha, aceita, tá de boa. Mesmo que ele esteja falando num tom normal, pra gente que não é do direito, porra, eu sou professor de inglês e tarólogo. Eu não entendo nada da parte de direito. Eu me sentiria pressionado de estar numa call com um advogado quando eu não tô com um junto. Pra mim, faltou uma certa claridade e uma certa transparência do Haluka e da Carol de falarem, olha, vai ter uma reunião aqui com o meu advogado, traga o seu, sabe? Pra gente entrar num contexto. Ou então, quando o Gin entrou na call, percebeu que tinha advogado no meio, pula fora. Ai, mas ele queria resolver. Pula fora, resolve depois. Sabe? É um pouco irônico o Haluka tá botando essa pressão toda quando, né? Eu não tava nem postando vídeo, eu tava trabalhando, então não tinha tempo pra estar fazendo esse tipo de coisa. Foi então que ele me mandou a primeira notificação extrajudicial, que vai estar aí na tela. Então, se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Só que eu neguei, não quis fazer vídeo nenhum. Só que depois de um tempo, a Haluka e a Carol se aproximaram e simplesmente. Como ele negou, não vamos nem perder tempo lendo, tá? Eu sei que a Amanda aconselhou ele, Amanda Finkler. Amanda Finkler é sim minha amiga, mas eu não sei de tudo. Sei só de algumas coisas, processos que eu auxilio de alguma forma, né? Que eu auxilio de alguma forma, ou então que o próprio influenciador me conta em algum nível. E eu sei que um dos fatores é o não aceitar isso. Não tem por que aceitar isso. É um tiro no pé. E é verdade, era um tiro no pé. As duas começaram a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia, falando que eu fui o responsável pelo exposed do Haluka, e também falando que eu tinha feito tudo aquilo que foi apresentado no vídeo anterior, que foi o caso do suposto entre outras coisas. Basicamente, eu já tava cansado dessa situação, e tudo que eu queria era paz pra tocar minha vida tranquilo. E eu já tava cansado dessa situação, e eu simplesmente desisti. Eu falei pra Carol que eu aceitava o acordo extrajudicial. Eu tô disposto a explicar suas perguntas de forma clara, mas aparentemente não vai ter nenhum consenso e você quer me fuder, então não tem o que posso fazer. Que consenso você quer chegar? Se você me propor um acordo coerente, eu chego em consenso com você. Eu estou disposto a aceitar qualquer coisa que você proponha, tanto em relação a você quanto ao Haluka.
só pra ter paz pra poder reconstruir minha vida pra voltar pra Porto Alegre. Então pede desculpa pra mim e pra ele publicamente. Não tem exigência, só queria a oportunidade de voltar pra minha cidade e trabalhar duro. Por ter acusado ele de falsamente de pedofilia, por ter acusado ele de matar o próprio pai. Só coisa boa, né? Só coisa legal. Em relação a isso, não vejo problema. Só que tem que ser via extrajudicialmente ou pode ser normal? Eu quero uma retratação pública. Oficial e faria qualquer coisa para as duas pararem. Foi então que rolou Perguntar pro nosso advogado, se quiser a gente entra em cal e acerta tudo. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar trabalhando em paz? Por favor, eu preciso da sua palavra, eu só quero trabalhar. É só você desfazer a merda que você fez com a gente, então sim, e voltar pra minha cidade. Porque eu não aguento mais ser difamado, a pessoa que eu amo sofrendo por um capricho seu. Diz que pode cal e a gente resolve? A pessoa que eu amo? Temos aqui uma confirmação de Halurol? Caruca? a cal extrajudicial que a Haluca e a Carol usaram partes Que ambos são um casal? Estaria tudo Peraí que isso é importante. A parte S compromete em produzir um vídeo esclarecendo, se retratando. É basicamente o que eles falaram anteriormente. A parte da publicação do texto do vídeo, não realizar qualquer comentários, menções. Tampouco divulgar informações nas redes sociais. Tá. Uma vez produzido o vídeo de retratação, a parte S compromete em enviá-lo para a parte autora para análise, vinculando em suas redes sociais após o devido aceite pela parte autora. certo. Se você não tivesse realmente saído por aí falando nada a meu respeito, que não foi o caso, né? Aham. Então, realmente a única coisa que eu tô pedindo pra você é pra você aceitar. De novo, não consigo ficar de boa com isso. Carol aqui, Haluca, Gin, advogado. Não dá, cara. Não dá. Assim, é muito esquisito pra mim ter Soul Guindes assistido aí legalmente. É muito esquisito pra mim. As condições do Haluca fazer um vídeo se retratando, pedindo desculpas e admitindo que você mentiu sobre essas 3 imputações de crime. E, no mínimo, fazer uma nota pedindo desculpa por qualquer coisa que você tenha falado sobre mim. É o máximo que eu tô pedindo. Se você fizer isso que a gente tá pedindo, acabou a confusão. A Carol e a Haluca simplesmente queriam que eu fizesse um vídeo, assumindo que grande parte das coisas que o Digo usou no vídeo dele partiu de mim, sendo que não é verdade. Não, assim, vamos ser justos. Não é porque eu não gosto do conteúdo do Digo que eu sou um desgraçado. Não. Teve coisas que ele pegou do Gin? Provavelmente é bem possível que o Gin tenha passado várias informações pra ele. Mas tinha muita coisa que já estava pública na internet, tinha muita dicotomia do Haluca que já estava pública na internet. E o Putones mostra isso muito bem no vídeo dele. Praticamente tudo que o Digo usou no vídeo dele eram de coisas que já estavam públicas e que o Haluca mesmo assumiu publicamente. E que ele não falou só pra mim, falou pra outras pessoas também. O policial tem arma. Então, Halu, presta atenção. O problema é a porra da cereal raspada. Ai, meu Deus do céu. Dessa arma. Mano, é foda, né? Porque era briga de internet, briga de traição, briga de ai, é corno, ai, é não sei o que, ai, é sedução. Começa a virar crime que realmente dá cadeia, tá ligado? Tipo, ai, arma raspada, os caralho. Mano, é muito bizarro isso. Começa a entrar uns papos muito esquisitos pra mim, assim, eu acho, Ótimo. É. Ótimo. Não tá mais aqui, sabe? Ótimo. Opa! Ótimo. É só isso. Essa é a única coisa que eu poderia... 2 Yane na minha tela. Oi, Yane 1. Oi, Yane 2. Te fuder. Oi, Bianquinha 1. O padrasto é Então, policial, velho. Seu padrasto é policial? Eu te falei. Tem certeza que ele é policial, Haluca? Mas você tem certeza mesmo que ele é policial? Tem a questão daquela cal, do print da cal, a famosa cal que me coloca como um fudido, né? Basicamente o contexto daquela cal é que tinha uma amiga minha, Merai, que na época que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava. E ela começou a insistir pra eu entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia infantil. Haluca? Haluca? Mas como que você fala que não viu e viu? Porra. Entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Vocês estavam vendo as coisas meio Oi, Sense. tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo... Claro, porra. E fuder com essa carreira. Que você admite que tava consumindo sim. Eu fiz uma piada em relação ao sim estar na cal. Ah, mas brinca, né? Mas brinca muito. É o piadas. Não era uma piada. Eu fiz uma piada Porra. e não nada, não é prova, filho. Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e fuder com essa carreira. Me fala qual é a graça, então. O que você vê de tão engraçado? Vai dizer o quê? Que se confundiu? Ah, era ironia, guys. Você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia infantil. Entendeu? Com intenção de...
Mas viu. E aí, vai mesmo tentar diminuir a gravidade da situação? Minha mãe fica recebendo mensagem na DM acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gin fez? Que bosta. Eu tinha que receber isso. Mas quem disse isso pro Gin foi você. O que é verdade, essa história só começou porque o Haluka achou que seria engraçado mencionar, e não foi só pro Gin, mas pra outras pessoas também. E você sabe que foi você que me disse isso também. Que trocou os remédios, confundiu, sei lá, e ele morreu. Se é verdade ou não, você que arca com as consequências do que você mesmo disse. E é exatamente a mesma história que eu vi. Os mesmos detalhes, um qualquer forjando conversa não saberia dessas coisas. Mas foi um acidente. Sim. Eu e minha mãe tentamos matar o meu pai. Foi a porra de um acidente. Sobre isso, ninguém Nossa, sabe que da bosta. verdade dessa conversa. O Haluka não falou só pra mim essa história. Ou você teve algum Alzheimer, Haluka, e esqueceu que você falou pra outras pessoas também. Meu amigo, o Gin tá com sangue no olho. Estou compilando elas aqui no meu vídeo. Rapaz. De alguma forma, tá certíssimo procurar justiça. E também você tem o seu direito total de resposta. Só que não queira colocar todas as suas burradas nas costas dos outros. Claro. Você mesmo se afunda. Parte do você amadurecer, inclusive, Desde o início, né, assumir os erros. só me atingir, né? Vocês duas queriam descredibilizar o vídeo que o Digo fez. E até mesmo ele aqui na internet. Eu acho muito esquisito dois exes, né, dois ex-parceiros, parceiras da mesma pessoa se juntarem, ainda mais quando a gente vê que a Carol tinha um ciúme, tinha um incômodo, tinha alguma coisa nesse aspecto, com o Haluka nesse nível. É de se levantar uma orelha, é de se levantar uma coisa de o que tá acontecendo aí, sabe? O que tá rolando aí? É completamente, porra, compreensível que o Gin tenha ficado com o cu na mão. Quem não ficaria? Só ex vai lá bater papo com o Haluka. Eu ficaria com medo. Vocês duas tentaram me convencer que eu teria que admitir publicamente que eu que passei as informações pro Digo fazer vídeo, sendo que não, as informações já estavam públicas. Ele simplesmente compilou tudo. Mas na cabeça de vocês, né, vale tudo pra limpar a imagem da Haluka na internet. Então, eu gostaria que Ué, você agora tem censura? 3 imputações de crimes e falar que, tipo, é justamente o que aconteceu, que veio de você, a história. E você chegou a passar pela pessoa que mais me cancelou na história inteira, que foi o Digo. Daí que eles. É uma vendetta, né? No fim do dia é muito uma vendetta contra o Digo. Isso vai cair muito feio no Digo também, quando você vira público e falar se supostamente foi você mesmo que falou pra ele isso, e você for lá publicamente falar que se ia tratar por isso. Porra, mano, tá botando pressão no cara com o advogado na cal, velho. Que bad vibe. Perdão, velho, eu tô meio confuso. Talvez seja a situação em si, Eu vou mas te explicar. Eu tá. vou te explicar pra você tentar entender melhor. A gente sabe que as informações, que pelo menos grande parte das informações do Putz foi você que trouxe, entendeu? Eu tenho provas sobre isso, eu tenho comprovações sobre esse fato. E assim, já que a gente sabe que essas 3 imputações de Mas, de novo, o mesmo tipo de prova que foi apresentado no primeiro vídeo, tudo cortado, tudo sem contexto, fica difícil. ou mentira, a gente gostaria que você se retratasse por elas, desmentindo as 3 imputações de crime, pedindo desculpa por elas e admitindo que foi algo totalmente enviesado, que foi baseado em falsas acusações. Você admitindo a verdade, que você mentiu sobre essas 3 acusações de crime. E é basicamente isso, Paulo. Só que a questão é que a questão do Putz é que as informações veio de você, entendeu? E o Digo trouxe isso à tona. Ele colocou uma informação que você deu pra ele. É que fica difícil. E foi o estopim pra começar um ataque. É que fica muito difícil fazer uma construção mental no sentido de o Haluka falou muita coisa online. O Haluka falou muita coisa pra muita gente, inclusive pra mim. O Haluka já entrou em contradição antes. Então, por que essa informação de que o Gin passou as informações pro Digo seria uma informação 100% correta? De novo, a gente tem o primeiro vídeo que elas tiveram a chance, né? Que eles tiveram a chance, o Haluka tá no meio, me corrija aqui. Que houve a chance de simplesmente soltar toda a informação. Mas mesmo assim elas vieram picotadas. Por que agora confiaríamos nessa informação? Por que agora confiar na palavra do Haluka e da Carol? Não me faz sentido. Que em massa contra o Haluka. Exatamente, tanto é que até hoje tem pessoas me chamando de pedófila. É uma bosta. Na época que É uma bosta. a tona tinha pessoas passando na rua da minha casa, me chamando de pedófilo. Pessoas de forma massiva falando que ia me matar, porque eu era um Mano, ninguém tem que passar por isso. Absolutamente ninguém. durante meses, inclusive até hoje tem pessoas me chamando de pedófilo, falando que eu matei meu pai, falando de arma raspada e todas essas coisas.
A questão, Haluka, é que não é a primeira vez que você tenta montar uma narrativa onde terceiros estão nos bastidores enviando informações e te caluniando. Você fez isso com seu ex-advogado, o João de Senzi, ou você teve Alzheimer disso também. Basicamente, Foi Senzi. por aí que o João de Senzi espalhava coisas suas por Falou pra mim, tá? Ele falou muita coisa do Senzi pra mim, tá? Tô sendo brutalmente claro aqui. Eu entrei em contato com o Haluka por um simples motivo. Tinham fãs do Haluka me enchendo o saco ao ponto que eu falei, porra, Haluka, tão falando aí que estão falando por você e os caralho, tá ligado? E aí a conversa foi desenvolvendo. Não posso falar nada, o Haluka foi super educado comigo o tempo inteiro, ele foi super respeitoso comigo o tempo inteiro, e a recíproca é verdadeira, eu fui muito respeitoso com ele. Mas, de novo, eu senti que agora era o certo passar essas informações pro Gin, pra Amanda Finkler, pra eles verem o que fazer com essas informações, com essas calls que eu sim gravei. Gabe, por que você gravou as calls com o Haluka? Porque é com o Haluka. Mesmo que eu não tivesse nenhuma treta com ele na época, por que eu confiaria que ele não estaria me gravando também e não usaria pra alguma coisa, sabe? Existe um medo genuíno aí que o próprio imagético do Haluka criou. Que o próprio Haluka criou quando ele fala de pô, eu sempre fiz vídeos de trollagem e precisava fazer. Eu vou lá saber se eu vou ser um alvo? Não, não quero saber, não quero correr esse risco. Entende? Então, pra mim foi uma questão de proteção que eu gravei. Tanto que eu nunca tinha mandado isso pra ninguém até agora. por aí e que chegou a me financiar 3 meses de internet pra eu... Foi pra mim que ele falou isso. Foram palavras suas, mas deixa eu refrescar a tua memória aqui. Olha eu aí. Acontece. Oi, Gabe. Chapou de linguiça, hein? Oi, Gabe mais novo com outro óculos. Tipo assim, que tipo assim, eu falava, é meu advogado. Sim. Até então, eu não tipo, pensava que ele poderia fazer alguma coisa de ruim pra mim, porque eu pensava, se ele fazer uma coisa de ruim pra mim, ele vai estar se prejudicando. Sim, Porque eu sou cliente dele. exatamente. Então eu tinha quase que uma confiança cega, assim, por ele. Entendeu? Faz sentido. Aí eu deixei. Pra mim faz sentido. Porque quando você procura um advogado, isso faz sentido até hoje pra mim. Quando tu procura um advogado, alguém pra te dar algum auxílio jurídico, alguém pra fazer qualquer coisa nesse sentido, você não tá no momento legal. Tu tá acusando alguém de algo ou sendo acusado de algo. Tu tá precisando, sei lá, resolver um problema com uma empresa que é uma dor de cabeça. Então você tá frágil em vários aspectos. Quando o Haluka fala que ele passou tudo pro advogado, eu compreendo. Que ele confiava cegamente no advogado, eu compreendo. É extremamente arriscado você confiar completamente em uma pessoa? É claro que é. Mas em momentos de vulnerabilidade isso acontece mesmo. Eu deixei ele acessar. Mal sabia que ele já tava por trás, assim, dos canais pra começar essa difamação na época. Atrás do Digo, atrás. O Tio Gin, ele chegou a pagar 3 meses de internet pro Tio Gin pra ele continuar fazendo os vídeos difamatórios. Caralho. 3 meses de internet. Maldito homem que se corrompe por 3 meses de internet, né, Haluka? Eu nem preciso falar que isso nunca aconteceu. Chega a ser tosco eu ser acusado disso. Ainda mais o Senzi, que tá mais preocupado com os inúmeros processos que ele tem que fazer do que pagar 3 meses de internet pra um pobre fudido, que não tem nem onde cair morto. Enfim, sobre essa questão dessa ligação extrajudicial que ocorreu, eu vou deixar minha advogada explicar aqui pra vocês. E também ela vai mostrar um laudo de um perito que comprova que o áudio que a Caroline, minha ex-namorada, usou pra me acusar de assédio sexual, na verdade, tava alterada e editada. E também o link Aí, tá na descrição. a única coisa que elas tinham de verdadeiro e narrativo com força contra o Gin era isso. Se esse laudo realmente for falso, se esse laudo não, desculpa, se esse áudio realmente for forjado, acabou, mano. Acabou, tá ligado? Não tem conversa, não tem ideinha, não tem trelelê. Acabou, mano. Acabou. Nos comentários fixados, pra quem quiser ver com mais calma. Olá, boa tarde. Oi, Amanda. Que não me conhecem, meu nome é Amanda Finkler, eu sou advogada especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e eu estou aqui hoje a pedido do Gin para explicar os aspectos jurídicos da situação que envolve o influenciador, o Haluka, e a ex-namorada do influenciador, então namorada do Haluka, a Caroline. O Gin entrou em contato comigo em agosto de 2024, falando que ele havia sido sistematicamente injuriado e difamado pela Caroline, que ela estava entrando em contato com pessoas pertencentes ao círculo social do influenciador, seja amigo, seja relacionamento. É o que eu falei, mano. É o que eu tinha dito. É muito esquisito 2 exes se juntarem desse jeito. Tinha alguma coisa sendo cozinhada ali. Tinha sido vítima dos crimes de violência doméstica e de agressão sexual. O influenciador também me falou que essa situação já era de conhecimento público. Vou ser vulnerável aqui, tá? Essas acusações falsas de violência sexual, de violência doméstica, de todas essas coisas, elas batem num lugar muito errado pra mim. Porque eu cresci em um ambiente que essas violências eram presentes. Então ver isso usado como arma, ver isso usado como forçar alguém a fazer algo que você quer, por talvez um ferimento de ego, por não aceitar que perdeu uma guerra, né, contra o Digo, uma guerra entre aspas, é algo que me dói muito e bate em um lugar muito errado em mim. Me bate num lugar onde a minha empatia se esvai. Porque como
eu convivi com isso boa parte da minha vida, boa parte da minha adolescência, né, até quase o final da minha adolescência, é muito difícil, cara, muito difícil. Me faz genuinamente mal ver que tem gente que usa isso pra porra, conseguir vantagem em alguma coisa. Porque essas pessoas haviam encaminhado essas mensagens repassadas pela Caroline, ao ponto de que elas foram divulgadas tanto no Twitter quanto no Discord, e que a Caroline já havia realizado a lavratura de 2 boletins de ocorrência, respectivamente, pelas práticas dos crimes praticados ou imputados ao influenciador. E que o objetivo... Peraí, Amanda, me explica uma coisa. Amanda, me explique. Quando um BO, um boletim de ocorrência é feito nesse nível, não tem como você voltar atrás. Sabe qual é? Porque o bagulho é investigado pela polícia e os caralho. Não tem como você falar, ai, cansei do BO, vou desistir dele. Então, a ideia que eu tinha trazido no vídeo lá atrás de que talvez toda essa coisa do Gin tomar responsabilidade fosse uma arapuca se mostra real nesse momento, é essa história mesmo? Um boletim de violência física entre parceiros, entre Maria da Penha. Maria da Penha não dá pra você só falar, ai não, tá ligado? O bagulho é investigado. Um boletim de violência sexual também é investigado pela própria polícia. Não é algo que a pessoa tem um controle de abrir mão. Não faz sentido isso. O objetivo dele era resolver essa situação de uma forma amigável, extrajudicialmente, ou, se não fosse possível, que eu o representasse numa eventual ação judicial. Mas que de forma alguma ele gostaria que isso viesse ao conhecimento público, através do YouTube, através dos canais de opinião, porque ele não gostaria de se ver envolvido em uma outra polêmica dessa magnitude. E é importante destacar aqui que nesse primeiro momento a Caroline também estava disposta a fazer um acordo, no sentido de que as partes não se mencionassem mais, de que as partes seguissem com seu caminho. Ocorre que, para a realização desse acordo, ela também gostaria que o Gin se retratasse em relação às imputações feitas ao Haluka, pela suposta prática do crime de porte irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, e pela prática do crime de consumo de pornografia infantil. Sobre esse tema especificamente, foi realizada uma reunião em setembro de 2024, reunião essa da qual eu não fui notificada, eu não participei, participaram só o Haluka, a Caroline e o advogado que representou as duas naquele ato, e nessa reunião se estabeleceu os pontos nos quais o Gin deveria se retratar em relação ao Haluka, bem como o pedido de desculpas em relação a Caroline e a não menção em relação às duas envolvidas. Quando chegou a mim os termos dessa reunião, Joga fora essa porra. extrajudicial proposto, eu orientei o Gin veementemente a não aceitá-lo. Claro. Armadilha essa porra. Em relação a Caroline, o que havia sido proposto é que o Gin deveria fazer um pedido público de desculpas, que ele o fez e ao qual eu não me oponho, bem como que ele não mencionasse mais o nome dela, seja na esfera pública, seja na esfera privada, o que já estava sendo cumprido também. E em troca, ela deixaria de representá-lo criminalmente pela prática dos crimes que ela já havia registrado os boletins de ocorrência. Ocorre que, no momento que ela realiza o boletim de ocorrência e que ela comunica à autoridade policial o interesse de representar criminalmente, ela não pode fazer uma retratação. Então não cabe a ela decidir se ele vai ser investigado e eventualmente denunciado ou não pela prática dos crimes. Cabe à Polícia Civil. E eu também recomendei que o Gin não aceitasse esse acordo, porque crimes dessa natureza jamais deveriam ser utilizados como moeda de troca, especialmente na internet. É o meu ponto. É um dos meus principais pontos. Eu deixo de representá-lo criminalmente pelos crimes de assédio sexual e violência doméstica se ele não falar de mim na internet, se ele não falar do meu namorado na internet. Então, se as coisas são feitas com seriedade, que se siga com seriedade no Poder Judiciário perante as autoridades competentes e não perante a internet. E em relação ao Haluka, da mesma forma, não pode ser aceito o acordo, porque em primeiro lugar não cabe a Caroline propor um acordo em relação ao Haluka. Ninguém pode postular um direito alheio em nome próprio. A Caroline não pode solicitar que o Gin assuma a responsabilidade por todos os crimes imputados ao Haluka, em troca de ela abrir mão da representação pela prática dos crimes sexuais que ela atribui a ele. Sim. Então, ela não pode propor que o Gin assuma nada em relação ao Haluka. Só quem poderia propor isso é o próprio Haluka. E em relação a ele ainda, o outro motivo pelo qual eu recomendei e aconselhei veementemente que ele não aceitasse esse acordo é porque nós possuímos testemunhas para as quais o Haluka também confessou a prática desses crimes, não só para o Gin. E essas testemunhas foram cientificadas, foram notificadas, e elas estão dispostas a confirmar tudo isso judicialmente. Então, se outras pessoas falaram que ouviram do próprio Haluka a confissão dessas práticas, desses atos, a situação não pode ser imputada ao Gin. Nesse ponto também é importante destacar que as partes foram comunicadas da não aceitação do acordo, dos motivos e do pedido de não publicização da situação na internet, que fossem buscar as autoridades policial e judicial competentes para resolver situações, para resolver as questões que elas entendem que estavam pendentes.
mas elas foram cientificadas que caso publicassem vídeos e que caso nesse vídeo fosse cometida a prática de crimes, tal qual foi, que o cliente, o GUIM, teria sim o direito e o dever de representar criminalmente contra elas, assim como será feito, seja pela prática dos crimes contra a honra, de calúnia, injúria e difamação, dependendo do destino dos boletins de ocorrência lavrados pela Carol de denunciação caluniosa, e também pela prática de 2 crimes mais graves, que são os crimes de extorsão e de invasão de dispositivo. Chega a ser extorsão? Como Ah, foi relatado, foram sistematicamente difamando ele, ao ponto que ele estivesse sozinho, para registrar em boletins de ocorrência, para pedir que ele assuma responsabilidade por situações que não são responsabilidade dele, tudo com o objetivo de produzir conteúdo e gerar AdSense, gerar indenização. Então essa prática criminosa constitui o delito de extorsão. Assim como o delito de dispositivo é muito nítido, porque existem dezenas de fotos privadas do celular do GUIM. E para comprovar as alegações do influenciador, além dos prints na ordem correta, além dos áudios, material todo que vai ser verificado, também foi produzido um laudo através de um sonoplasta ou de um parecer técnico, especificamente sobre aquele áudio que reporta a situação de assédio sexual. E a conclusão do laudo técnico é no sentido de que aquele áudio também foi modificado, aquele áudio também apresenta alterações. Então a conclusão a que se chega com isso é que nunca se deve aceitar uma narrativa de um único lado sem ouvir o outro. Nunca se deve... Eu falei isso lá no primeiro vídeo, hein? Falei isso lá no primeiro vídeo. Das provas em relação a isso. E o mais importante, nunca se deve discutir esse tipo de situação em um canal do YouTube, que esse tipo de situação deve ser discutida e apresentada perante as autoridades policiais competentes. A questão nunca foi... Tá. Resumindo o que a Amanda falou de uma forma mais simplificada, talvez, né? É a coisa do... O Haluka não pode falar pela Carol, a Carol não pode falar pelo Haluka. Aquela situação que eles estavam realmente era uma arapuca pro Gin se responsabilizar por coisas que ele pode, não pode ter feito, mas a ideia é que responsabilizasse ele por tudo isso, que se der alguma merda desse tipo, não é pra ficar trazendo pra internet, e sim ir direto pra polícia civil, militar, judiciário, qualquer porra assim, procurar a coisa, e que o áudio do abuso era um áudio falso. É um áudio que não tem validade, por assim dizer. Tá. Então a questão aqui é, realmente entrou em extorsão, que era o que eu tava tentando trazer, eu não tava conseguindo pensar na palavra. Até não no sentido legal, no sentido coloquial, porque eu não falo legalês, né? Não sou advogado. Então, basicamente, a situação tá toda errada desde o início. Não chamar o advogado junto pra chamada, não levar as coisas pra polícia, levar as coisas pra internet, tornar tudo público e tentar fazer alguém se responsabilizar por tudo que aconteceu. Tá tudo errado e basicamente o Gin só ia tomar no butico de tabela. É praticamente isso que eu peguei, assim. Foi fazer justiça com as próprias mãos, né, Haluka? A questão sempre foi você tentando limpar sua imagem na internet, sem pedir desculpa por nada que você fez. E você vai ficar tentando e vai passar 5 anos e você vai continuar ainda do mesmo jeito. Então vocês podem piar à vontade. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Ah. É. Que cringe. Ih, Eca. Vamos ver aqui, ó. Não quero ver não, não quero ver não. Oi, Amanda. Eu quero ver o laudo. Quero ver o laudo. Leandro Morel, Franco Marques, perito judicial e extrajudicial. Pô, o pior é que, assim, tô falando isso porque, né, lembrei. Eu olhei pra cara da Amanda, eu lembrei. A Amanda tá tomando um lugar muito legal na internet de representar influenciadores, assim. Eu fico muito orgulhoso, de alguma forma, de ver o crescimento dela na internet, nesse nível, nesse nicho, nesse lugar. Eu acho muito legal, assim. Eu acho muito, muito interessante, de modo geral. Eu fico orgulhoso, é isso. É claro que ela é uma advogada muito competente, é claro que ela é uma mulher bonita, mas ela já sabe disso, então não vou ficar também puxando seu saco nesse sentido. Mas é muito legal ver a guinada que a Amanda tá dando e como ela tá pegando cada vez mais casos e conseguindo e fazendo um trabalho que é genuinamente muito bom. Assim, ele é um trabalho muito competente. Ela é uma das pessoas mais competentes que eu conheci na minha vida. E também uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheci na minha vida, assim, de verdade. Então, vamos lá. Leandro Manuel Franco Marques, perito judicial e extrajudicial, associado ao fundador do grupo Leandro Perito, devidamente cadastrado no TRT e na Justiça Federal do Mato Grosso. Após realizar exames e estudos que se fizeram necessários, o perito passa a apresentar o resultado em seu trabalho através do presente.
parecer técnico de áudio. Peças de exame. É o áudio lá, que a gente tinha visto. O trecho analisado no presente parecer técnico inicia em 41:10 e finaliza em 41:48, sendo o trecho de 38 segundos. Nossa, quase, assim, mais de meio minuto de áudio zoado. Pode acontecer tanta coisa em meio minuto num contexto desse que fica difícil. Aí é o vídeo da menina. O objetivo é apurar se o áudio gravado tem com duração de 38 segundos, confeccionado em horário e data desconhecidos, possui cortes, montagens, alterações, avarias ou paradas anormais que caracterizam montagem ou adulteração. Aí aquele papo do não, ai não, não posso, ai não sei o que. Tá, lembro desse papo. Análise técnica, o áudio possui corte, sendo característica de montagem de arquivo. Então a gente já começa a pensar e entender que em algum aspecto o áudio não é genuíno. O corte se encontra demonstrado no espectrograma, não sei ler espectrograma, tá? Não vou fingir aqui que eu sei. E mais, aos 41:30 até os 2 segundos, o áudio possui uma parada normal de quase 2 segundos. Tem também uma característica de montagem de arquivo. Ah, não sei ler essa parte de baixo do espectrograma, tá? Não vou fingir que eu sei, não. A partir do minuto 41:32, sendo esse o momento do corte, não houve mais a voz da pessoa de sexo masculino. Voz atribuída ao Paulo Estevão Machado Leitão, Guim. Mas somente pessoa de sexo feminino dizendo repetitivamente a palavra não em alguns sussurros. O que demonstra que o vídeo foi montado, que houve montagem. Aí é foda. No mais, é imperioso destacar a atenção ao corte e parada normal dos ocorridos no áudio, que caracterizam que o áudio questionado foi fraudado, que não é autêntico. Cortes e paradas anormais em áudios objetivam fraudar com o intuito de prejudicar alguém. Essa parte aqui talvez seja uma das mais importantes, que o perito basicamente está falando de sim, houve corte para botar no rabo do Guim. Há várias opções simples e fáceis em cortar um áudio para fazer montagem, sendo inúmeras opções disponibilizadas gratuitamente no site de pesquisa Google, não necessitando ser um expert para cortar áudios e fazer montagens. Tá. Trabalho é amador. A ideia que eu tô tendo é essa. Analisando o áudio questionado, constata-se a presença de corte e parada normal, que não são comuns em áudios dessa natureza. Trata-se de cortes grosseiros, feito por pessoa leiga na tentativa de fraudar o áudio. Ok. Levando em consideração o corte e a parada normal, como também a ausência da voz de pessoa de sexo masculino após 41:32, após o corte e a parada anormal, caracteriza que o vídeo foi montado, que houve montagens, o que torna o áudio inautêntico no trecho entre 41:10, 41:10 e 41:48. Novamente, a mesma crítica que eu tinha tido anteriormente. Informação cortada. Vamos ver a conclusão do mano, do Leandro Perito. Conclui que o áudio questionado analisado. Nossa, calma aí. Conclui que o áudio questionado analisado objeto deste parecer técnico de áudio, após criteriosa análise pericial, foi fraudado montado com o intuito de prejudicar terceiros. Há no áudio questionado corte e parada normal, que não é comum. Conclua ainda que a ausência de voz da pessoa de sexo masculino, após 41:32, voz atribuída ao Paulo Leitão, o Guim, após o corte a parada normal, o que caracteriza que o vídeo foi montado, que houve montagens, o que torna o áudio inautêntico entre 41 e 48. Enfim, o áudio questionado não é autêntico, então é a confirmação de que aquele áudio é falso e que faltam informações, que falta contexto, como foi no primeiro vídeo inteiro do Haluka. Eu não sei porque a gente, em algum momento, teve a ilusão de que seria diferente, pra falar a verdade. Ele construiu a carreira dele em cima disso, em vários aspectos de vídeos de trollagem, de cortar o que os outros falam e deixar só a parte dele. Não é absurdo pensar que isso seria feito, também num contexto sério. Agora, o que realmente me entristece profundamente é usar uma pauta tão complexa, uma pauta tão multifacetada, uma pauta tão sensível em diversos aspectos para ter uma vantagem numa briga na internet. Assim, querer que um humano se responsabilize por coisas que não foi só ele quem fez, sabe? É absurdo. De novo, não tô aqui passando a mão na cabeça do Guim. Não, o Guim fez merda. O Guim vazou nude que não deveria. O Guim, de forma proposital ou não intencional,
sim agrediu a ex-namorada. Eu não tô passando pano pra isso. Mas assim, chamar o cara de Jack, de estuprador, e usar aquele áudio pra provar isso, e o áudio é cortado, é de uma maldade, é de uma frieza, é de uma crueldade, é de uma falta de caráter gigantesca. É um bagulho que é realmente inaceitável. Eu espero que essa situação do Gin com o Raluca e a Carol nos abra os olhos pro que a internet está fazendo nesse sentido. Acusações são muito falsas, muito fáceis de serem forjadas, muito fáceis de serem falsas. E aí a ideia aqui é que a gente comece a olhar a tudo que a gente vê de criadores de conteúdo de forma mais crítica. Assim, eu acho que é a principal coisa que a gente pega daqui. Mas eu queria elogiar, na verdade, o vídeo. O vídeo tá muito bem costurado, o roteiro tá muito bem feito. Agradeço por ter me colocado ali, porque eu fico feliz de ter ajudado de alguma forma. A Amanda é uma das profissionais mais competentes que eu já conheci. E aí, assim, o vídeo tá ótimo. O vídeo tá redondinho e ele respondeu tudo o que precisava responder. Caso o Raluca decida, ele tenha um rompante, ele tenha um semblante, ele tenha uma coisa de eu vou fazer independente, eu espero que ele esteja pronto pra lidar com as consequências disso. Porque não vai ser de boa, não vai ser tranquilo. Não é uma coisa que a internet vai esquecer tão cedo, porque não vai. A internet não vai esquecer. E eu espero que ela não esqueça. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo.